Só um pouquinho para trás. Entendeu aí? Boa, hein? Vamos começar pela ordem aqui, cara? Pode ir. Júlio, a gente ouviu já todo mundo falando da camisa. Eu queria tocar num assunto que, claro, não é fácil, não é uma solução rápida, mas a questão do Yuri, pelo desenvolvimento dele, pelos gols, pelo carinho que a torcida está nutrindo por ele e ele fazendo por merecer isso, e essa parceria com o Roger Guedes. E aí fica aquela pergunta, será que dá para esticar mais um pouco? O que é que dá para fazer? O que você pode falar sobre isso, Yuri? Primeiro, bom dia a todos, bom dia meu amigo Decilo. Cara, eu acho que a gente está muito contente com o rendimento, né, do Yuri, do Roger e de todo o nosso time. Acho que o Corinthians vem fazendo um bom ano. Mas a gente tem as finais, né, agora pela frente, dia 12 e dia 19 com o Flamengo. A gente está brigando lá em cima no Brasileiro. Então a gente sabe que não é... A gente entende a ansiedade da torcida, a necessidade de alguma posição, isso é normal no futebol, mas acho que cada coisa na sua hora, né? O Yuri chegou, acho que faz 3 meses que ele deve ter estreado, não sei se mais que isso ou menos, mas aproximadamente. Lógico que interessa para o Corinthians manter um jogador desse, mas não é o momento da gente pensar nisso agora. Vamos ver mais para frente, depende de muitas coisas, né? Uma aquisição dele, os valores são muito altos. Agora a intenção, lógico que a gente tem, né? A gente quer o melhor para o Corinthians, mas vamos aguardar o momento certo. E acho que ainda esse assunto ainda nós temos muito tempo, né? O contrato dele vai até o meio do ano que vem, o país lá ainda vive em guerra, infelizmente, né? Então muita coisa pode acontecer, não vou antecipar etapas, mas é um desejo de que ele continue sem dúvida nenhuma. Presidente, queria que você comentasse sobre a divisão de ingressos com o Flamengo, né, a precificação, e vai ter muita procura. Como é que vocês se prepararam, o fiel torcedor e o site para esse momento? Primeiro, sobre a venda de ingressos, né, a gente está iniciando hoje, acho que daqui a pouco, a 1 hora, com as prioridades dentro do fiel torcedor, quem tem mais pontuação. Instabilidade, o site vem acontecendo há algum tempo, a gente vem trabalhando muito nisso para que não ocorra, mas a gente sabe que é um jogo que a procura vai ser de 40 milhões de corintianos, mais os flamenguistas, então é um jogo muito grande. Normalmente essa procura é feita imediatamente quando a gente coloca no site, muitas vezes isso dá um problema de sistema, a gente está trabalhando para que não ocorra e que a gente melhore isso, né, muito. Então a gente espera que hoje também os torcedores com essa divisão de pontuação na compra, né, as prioridades, eles tenham mais tranquilidade e uma experiência melhor para comprar. Sobre Flamengo, a divisão com o Flamengo e a divisão com o Flamengo a gente fez em cima de 6% aproximadamente do que foram os públicos, né, na semifinal da Libertadores. A gente usou como referência os dois clubes. Em relação aos preços, o Flamengo adotou uma política de colocar um preço, é um direito deles, é o mando deles lá. E o Corinthians não concorda, acha que ficou muito alto. A gente queria também não cobrar esse valor da torcida do Flamengo aqui, por ser um jogo importante, uma final. Mas a gente também não pode prejudicar o Corinthians e o corintiano. Então, para o nosso torcedor que ficar no setor sul, ele vai pagar o mesmo preço que vem pagando durante todo o ano, independente do tamanho do jogo, e é uma final de campeonato. Ele vai pagar com os descontos, o fiel torcedor, se não me engano, R$ 38,50 no setor sul, e o flamenguista vai pagar os R$400. A gente fez uma conta simples do que a gente arrecadaria se o jogo fosse sem torcida visitante. A quantidade de torcedores do Flamengo estaria pagando R$ 38,50, vai pagar 400, então essa diferença a gente vai usar para que o torcedor corintiano não tenha que pagar os R$400 no Rio. E a gente entende que com eles é outro jogo, é outra chance que nós vamos ter de sermos campeões lá. São 3.800 torcedores no Maracanã que já mostraram isso e não tenho dúvida que vão contar mais que os outros 60 mil. William, ainda falando sobre a final da Copa do Brasil, já há alguma confirmação sobre o treino aberto aqui na Neoquímica Arena, que poderia acontecer no 17, não sei se o Corinthians já confirmou ou não? Existe a intenção, o pedido da nossa torcida, a gente acha importante ter esse treino antes da viagem para o Rio de Janeiro, está olhando mais a partir de logística, policiamento, o que a gente pode fazer ou não para que tenha segurança do torcedor e para que a gente faça uma festa bonita sem risco para ninguém. Então, existe a intenção, a gente está trabalhando em cima disso, conversando com o comando da Polícia Militar, do Choque, e nos próximos dias a gente espera ter tudo definido para poder anunciar. Aproveitando, falando de intenção, também vou me antecipar. Ontem, na verdade, já surgiu a informação de que o Vitor Pereira te pediu o Oscar para a temporada do ano que vem.
Eu quero então que você falasse sobre a possibilidade do Vitor ficar para 2023 e também essa situação do Oscar, se realmente chegou esse nome para você. Então, a gente sabe que nesse momento, né, começa a chegar ao fim da temporada, essa temporada acaba mais cedo por conta da Copa do Mundo, começam as especulações, mas quero deixar muito claro para vocês e para o torcedor corintiano que qualquer notícia que surgir nesse momento não é verdadeira. O Corinthians não está negociando com ninguém. O Corinthians, nesse momento, não está nem conversando com o Vitor Pereira sobre renovação. Isso eu tinha colocado há um tempo atrás para vocês. O foco hoje são as finais da Copa do Brasil e que a gente se mantenha na melhor posição possível no Campeonato Brasileiro. Então, até as conversas com o Vitor vão ficar para depois e não faz sentido ter um jogador em negociação nesse momento. Então, para que a gente tenha um pouquinho aí de paz nos próximos 10, 12 dias que a gente vai jogar 2 jogos muito importantes. Não existe nada, absolutamente nada, está tudo parado e a gente espera depois das finais a gente começar a tratar de futuro. Duílio, dá para pensar no sábado sem pensar na quarta-feira? É difícil, né? Porque tem esse jogo, você já falou de classificação, da posição mais alta possível no Campeonato Brasileiro. Como é que faz isso? É muito difícil, né? Eu, sendo sincero, eu estou pensando na quarta-feira já faz algum tempo, já um mês, sei lá. Na verdade, desde que fui eleito, ou desde que sou corintiano, eu penso numa final, né? E a gente está nela, então a gente tem que ter muito foco nisso, mas não podemos esquecer o brasileiro, né? Hoje o Corinthians permaneceu com essa rodada sem conseguir a vitória, mas na quarta colocação. A gente entende que é muito importante também pelo clube, a colocação, a parte financeira, a classificação de uma Libertadores do ano que vem, independente das finais da Copa do Brasil. Então é difícil, mas a gente tem que saber separar e jogar o jogo de sábado para depois pensar na quarta-feira. Duílio, por favor, você acabou de falar sobre a possibilidade do torcedor acompanhar aqui antes do dia 19 no Rio de Janeiro a final. Dia 19, existe alguma possibilidade de abrir a Neoquímica Arena para receber o torcedor corintiano para acompanhar o jogo final diretamente aqui da Neoquímica Arena? Não é uma ideia, não discutimos, a gente entende que a gente espera voltar na Neoquímica Arena se for campeão e vir comemorar com a torcida. Agora, para assistir o jogo não existe essa previsão, a gente trabalha somente com a questão do treino aberto, que para nós e para os nossos atletas receber essa energia da Fiel antes de viajar é muito importante. Duílio, 2 em 1, por favor. Um problema recorrente que está acontecendo não só no Corinthians, mas em outros clubes também é a possibilidade de ingressos chegarem nas mãos dos cambistas. Como é que o clube trabalha para evitar isso? E uma segunda que tem um total diferente é sobre o Roger Guedes. Ele demorou para conquistar o Vitor Pereira e agora ele se tornou uma peça imprescindível no time. Como é que você avaliou esse momento? Chegou a ficar no banco, agora é titular absoluto. Como é que você avalia esse momento dele e também sobre a questão dos cambistas, por favor? Vamos lá, a primeira pergunta, a gente vem trabalhando muito nisso, sem divulgação, quietos, porque a gente foi fazendo uma auditoria em cima de muitos perfis do fiel torcedor. Identificamos quase 400 que estão suspensos, perfis estão suspensos nesse momento. A gente aguarda o resto da auditoria para saber se realmente que eles têm um direito de defesa e se ficar comprovado que realmente os ingressos estão sendo revendidos, eles vão ser excluídos. Então a gente vem fazendo isso. Para esse jogo, esses perfis já estão suspensos, vamos dizer assim, mas sem uma acusação, porque a gente ainda não tem provas suficientes. E depois de toda essa auditoria vai ser tudo entregue para a polícia, para que a gente tome as providências. O Corinthians é contra 100% a isso e vai lutar até o fim e fazer todas as medidas necessárias para que a gente não tenha mais e que o fiel torcedor encontre seu ingresso e que as pessoas não levem vantagem em cima do clube. Sabe dizer como é que foi feita essa... Sobre o Roger Guedes. Sobre o Roger Guedes, eu acho que o ano passado ele já foi, né, muito importante para o Corinthians, nos ajudou muito na classificação para a Libertadores, na colocação no campeonato, e agora ele vem fazendo uma dupla muito legal com o Yuri, com o Renato, enfim, com o nosso time todo vem se encontrando, vem melhorando, um momento melhor. E a gente está muito contente, né? Não tem o que falar, ele tem se entregado, ele tem, assim como todos os outros. Então a gente espera aí um fim de ano bom para o nosso torcedor. Só para a gente explicar, sabe como é que foi feita essa identificação dos torcedores? São torcedores que compram ingressos e não entram na arena, alguma coisa assim? Eu não quero passar muito detalhe porque a gente pode, há muito tempo vem se falando nisso e a gente tem ficado quieto para não atrapalhar, né, as investigações, para que a gente consiga identificar. Mas existem perfis que têm
vamos dizer, dependentes, que compram mais de um. Então a gente vem acompanhando também, cruzando informações de catraca, do software, quem compra, quem não compra, quantidade de compra, quantos dependentes tem na conta, esse tipo de coisa. Mas a torcida pode ter certeza que a gente já identificou muitos e vai continuar para que isso não aconteça mais. Presidente, por favor, só uma sobre a camisa. A gente vê no próprio container, né, além da conquista dentro de campo propriamente dita, não tem como não lembrar de 2012 sem falar da invasão corintiana. Eu acho que isso é a maior homenagem, né? Não é dessa camisa que para mim ficou maravilhosa e traz muito boas recordações. É lembrar o que a torcida fez, né? Mais do que o título e sempre levar e elevar a história do Corinthians, não deixar com que ela morra todas as glórias, mas pensar também em futuro, em que a gente esteja aqui novamente muito breve para a gente inaugurar novas camisas em outros contêineres que tragam também conquista. Mas dessa, eu acho que o que mais ficou dessa conquista foi a invasão do corintiano no Japão, que isso para mim é inesquecível e jamais vai se repetir. Obrigado, gente. Obrigado.